pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Free Podcast. Eu sou a Bárbara Costa e vou apresentar o programa para vocês. Hoje nós estamos recebendo uma mulher que transformou sua paixão em moda em uma trajetória de grande sucesso. Ela estudou no Instituto Europeu de Design, trabalhou na Vogue, participou de campanhas icônicas com a Pantene, com a Gisele Bündchen, empreendeu com a The Store e mais recentemente consolidou-se como influenciadora digital. Com mais de 9 anos de experiência de criação de conteúdo, Raiza Polato se destaca no cenário da moda e da publicidade. Sempre traz tendências, autenticidade e profissionalismo para seu público. Hoje ela está aqui para compartilhar a sua trajetória, desafios futuros e muito mais. Seja muito bem-vinda, Raiza. Muito obrigada, Bárbara. Estou muito feliz de estar aqui. Mais feliz ainda de estar vivendo esse momento junto com você. Obrigada por essa introdução tão linda também. Gente, para quem não sabe, a Raiza, além de ser uma grande inspiração, é uma das melhores amigas, é minha amiga pessoal, assim. Então, assim, foi difícil estudar, foi difícil separar um pouquinho do profissional do pessoal, porque eu tô muito feliz mesmo, e tô muito honrada de você estar aqui com a gente. E eu tô mais feliz ainda com essa oportunidade. Vamos iniciar o nosso bate-papo? Vamos. Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Vamos conversar um pouquinho sobre a sua carreira e sobre os seus primeiros passos na moda. Vamos. Tá? Como surgiu sua paixão pela moda e o que te motivou a iniciar nessa carreira? Eu sempre fui uma apaixonada por moda, assim, eu lembro de quando eu era criança, eu pegava os revistas da minha mãe de moda, minha mãe sempre tinha muita revista, assinava, e minha avó sempre foi muito vaidosa, então eu lembro que eu ia na casa da minha avó, roubava salto, acessório, maquiagem, enfim, sempre fui muito vaidosa também, então sempre foi uma característica minha desde criança. E aí, quando eu já tava na época ali de decidir a faculdade, eu tava super na dúvida do que fazer, porque eu ficava com medo de, poxa, mas moda era uma profissão nova, era uma faculdade nova no Brasil ainda, e o medo de não ter oportunidade de trabalho, né? E aí minha família super me apoiou e falou, não, se é uma coisa que você gosta, com certeza você vai fazer bem e vai ser um bom trabalho no futuro. E você mencionou uma coisa que eu ia até perguntar agora. Quando você iniciou lá no Instituto, ele tinha acabado de chegar no Brasil, né? O IED tinha, acho que, uma turma antes da minha. Acho que a minha foi a segunda turma, se eu não me engano. Pra quem não conhece, o IED é uma faculdade italiana que tem no Brasil. Hoje já tem a sede em São Paulo e no Rio também. E ela tem vários designers. Além de design de moda, tem design de joias, design de interiores. Então, assim, é uma faculdade muito criativa. E foi muito legal, porque, assim, eu vinha de uma época onde as faculdades eram muito tradicionais. E o IED veio para o Brasil trazendo essa possibilidade de ser uma faculdade onde a gente aprendesse mais na prática, que a gente tivesse mais oportunidades no mercado de trabalho, onde ele inserisse mais a gente no mercado de trabalho. E eu queria muito isso, assim, meu objetivo era muito trabalhar na área de moda, então eu falei, acho que vai ser uma boa oportunidade para mim, essa faculdade diferente do que a gente está habituado. Você conseguiu um network muito bom nessa faculdade, né? E fala um pouquinho como você conseguiu o seu emprego na Vogue através da faculdade. Foi muito inusitado isso que aconteceu. Assim, já falo que, gente, networking é tudo. Façam contato. Façam contato. São esses contatos que vão abrir as oportunidades para vocês no futuro. Às vezes, pessoas que você nem imagina, mas podem ser pessoas que no futuro podem contribuir muito e abrir muitas portas para você. Então, assim, super dica aí. Fica a dica da blogueira. Durante o meu estudo no IED, eu tive a oportunidade de conhecer vários professores e várias pessoas incríveis também, não só do pessoal da moda, mas da joia, enfim, tinha muita gente incrível por lá. E aí, um belo dia, gente, minha amiga, que era super amiga, assim, ela virou pra mim e falou, amiga, eu não sei onde fica tal endereço. E assim, gente, eu também não sabia, tá? Vamos deixar claro, eu também não sabia. Eu era nova em São Paulo, tinha pouco tempo que eu tinha mudado pra lá, não tinha 1 ano, 2 anos que eu tava lá. Falei, olha, amiga, eu também... E vamos lembrar, gente, que nessa época não tinha Waze, não tinha nada disso, tá? Então ela falou, você sabe mais ou menos onde eu fico? Eu falei, olha, sabe, eu não sei não, mas ela, você vai comigo nesse lugar? Eu tenho uma entrevista, porque alguém tinha conseguido essa oportunidade de entrevista pra ela na Vogue. Gente, eu não sabia que eu ia pra uma entrevista de emprego. Eu fui na faculdade, era um dia de verão, calor, eu tava, sei lá, com um vestidinho de malha e uma rasteirinha. Tipo assim, se você falar hoje, Raiza, qual look você usaria pra ir numa entrevista de emprego na Vogue? Obviamente não era aquele. Não era aquele look horrível, tava péssimo, assim. E aí eu fui com ela, assim, despretensiosa, só pra ajudar ela mesmo. E eu tava sentadinha ali esperando enquanto ela foi fazer a entrevista dela de emprego. De repente, gente, ela era muito minha amiga, Marília, inclusive, hoje ela mora em Londres, chiquérrimo. E aí ela, super amiga, ela volta um tempo depois da entrevista, ela falou, falei que só ia ser contratada se você também fosse. Eu falei, o quê? Eu falei, o
quê? Tipo assim, como assim? Aí eu fui conhecer o pessoal e eles falaram, não, a gente tá precisando muito de gente pra começar a trabalhar, você também faz moda com ela na mesma faculdade, né? Eu falei, faça, a gente é da mesma turma. Aí ele, não, tá bom, tipo, pode começar. E assim, eu realmente sou muito grata a Marília, porque se não tivesse sido por ela, não teria jamais tido essa oportunidade, porque ela tinha muito mais network do que eu. Então, assim, foi uma super oportunidade, a gente não acreditou, a hora que a gente saiu de lá, as duas com trabalho, a gente falou... Nosso primeiro trabalho na área da moda, a gente tá trabalhando na Vogue, tipo, isso é real? Isso não pode ser real, Brasil. E assim, foi incrível, a gente foi fazer um editorial, e era um editorial sobre peles. Na época, a gente ainda existia isso, as pessoas ainda consumiam casacos de pele, ainda existia isso. E era uma campanha com a Ana Beatriz Barros, que é uma modelo da Victoria's Secret também, maravilhosa, incrível. E tava super quente, assim, era super verão, e a gente já tava fazendo essa matéria. Eu lembro que a gente foi na Daslu, gigantesca, a gente pegou vários casacos de pele, assim, foi uma experiência inacreditável, assim. E era um grande sonho o seu trabalhar na Vogue, né? Era o meu grande objetivo de vida, assim, eu entrei na faculdade e eu lembro de falar isso, olha, qual é o seu objetivo? Meu objetivo é trabalhar na Vogue, porque não tinham tantas possibilidades pra gente trabalhar com moda. Quando eu me formei, gente, abafa, eu não sei, foi Tem 2000 e tempo, bolinha, tem tempo. gente, tem tempo, olha, já tenho mais de 15 anos de formada. Então, quando eu me formei, não tinha essas oportunidades de internet, então ficava muito limitado ao universo de revista. E a Vogue sempre foi a grande revista de moda, a grande referência de moda pra todo mundo, quem, né, é da área. Na casa da Raiz tinha um monte, Um monte. Fazia coleção, gente. Na época de faculdade, quando eu trabalhava na Vogue, eu fazia coleção. Eu tinha Vogue até do Japão, assim. Eu amava. Sempre foi... Eu lia rodapé de revista, assim. Eu amava cada detalhe, cada cantinho da revista. E eu nunca fui uma pessoa de escrever, né? Também eu tô sempre falando que eu gosto da Vogue, era meu grande objetivo. Mas era sempre trabalhar na parte de editorial. Que era montar essa imagem de moda. Montar as composições, montar os looks, falar sobre as tendências. Então, explicar qual ia ser a tendência daquela época. Então, assim... trabalhar na Vogue era sempre o nosso... Era o sonho maior, assim. E vamos lembrar que nessa época, eu acho que já tinha lançado o Diabo Veste Prada, se eu não me engano, ou eu ia lançar, era mais ou menos nessa época, eu já tinha lido o livro. Então, assim, eu achava aquela história incrível. Meu Deus, a menina que trabalhou com a Anna Wintour, era o objetivo de toda menina da época, assim. Ou você queria ser modelo, como não era o meu caso, não tinha... Eu não tinha 1,70, né, gente? Eu tenho 1,50, então assim, eu não podia querer ser modelo. Então a gente queria trabalhar com revistas de moda, assim, era o super objetivo. E quais eram as funções lá? Como que era o seu dia a dia? Eu fazia muita parte de produção de moda. O que era isso? A gente montava os editoriais. Então, por exemplo, o meu chefe ou a minha chefe, dependendo da época, de quem estava à frente daquela campanha ou daquele editorial, definia, então a gente vai falar sobre esporte. Aí ele me dava mais ou menos um mood board e falava, a gente vai falar esporte, mas a gente quer esporte com alfaiataria, ou não, agora a gente vai falar de anos 70, uma coisa Yves Saint Laurent, e aí ele me dava aquele direcionamento, e eu buscava essas peças nas lojas, nas assessorias de imprensa, e buscava tudo que ia ser mostrado nesses editoriais. Então, era o meu olhar que a gente conseguia levar, e depois um dos meus chefes, quem estivesse à frente naquela época, fazia a seleção de quais iam ser realmente as produções, e a gente fazia isso ou em estúdio ou em externa, dependia. E a gente sabe que não é fácil, trabalhar não é fácil no geral, né? Sempre tem seus desafios. Quais eram os seus maiores desafios? Olha, a minha rotina era bem parecida com o Diabo Veste Prada. Eu tive chefes, assim, temperamentais, era uma outra época, né, gente? Então, assim, chefe que, né, jogava as coisas na gente, isso acontecia, essa loucura, assim, isso existiu, gente, isso é real. Mas eu acumulava muita coisa na minha casa, então, assim, essas produções, a gente chamava de produções, né, que a gente pegava essas roupas, até devolver isso tudo, esse trâmite, isso ficava muito acumulado na minha casa, então era muita responsabilidade. Eu lembro de uma vez que eu assinei um cheque na Daslu, porque precisava de um cheque calção pra levar as peças, precisava deixar. Eu falava, e aí eu assinei um cheque, tipo, gente, isso tem mais de 15 anos, pensa, eu assinei um cheque de mais de 100 mil reais. Eu só pensei, bom, não tem problema, jamais vai ter esse valor pra tirar da minha conta. Não vi problema nenhum em assinar aquele cheque, mas deve ter sido o meu maior cheque que eu assinei. Porque eu precisava deixar esse cheque calção lá, por causa que a gente estava tirando muitas peças. Então, assim, era muita responsabilidade tirar essas peças de dentro da loja. Como era a Vogue, era uma revista de alto padrão, a gente sempre lidava com marcas muito caras. Então, assim, a gente teve muita responsabilidade. Aconteceu de produtos estragarem nesse meio tempo. Então, assim, era super delicado. E as dificuldades, às vezes, o pessoal da moda sempre foi
um pouco difícil, sabe? Vamos chamar assim. Digamos assim. Vamos falar assim. Então, assim, depois de um tempo, eu fui ficando mais calejada, e aí foi uma época que eu comecei a pensar, falei, gente, é só uma roupa, é só uma blusa, né? É só um sapato. Porque, assim, às vezes eles davam importância demais. E aí parece que ela meio aquela cena do Diabo Veste Prada, onde ela explica do azul e chega no suéter. Não sei se vocês vão lembrar dessa cena. Mas eu entendia toda a importância que tinha a produção daquela imagem. Mas, assim, era muito caótico, era muito dramático. Acho que talvez essa palavra defina melhor, dramático. E você também teve contato com fotógrafos muito famosos, com modelos internacionais. Teve algum momento assim que foi inesquecível para você? Foi quando a gente fez uma capa de Vogue com a Carol Trentini. O fotógrafo era o Terry Richardson. Ele tava bombando na época. Inclusive, depois ele foi acusado de assédio. Olha que loucura, gente. O mundo da moda é complicado. Mas na época ele era assim, o fotógrafo, ele tava fazendo todas as campanhas de moda. E foi uma capa que caiu no nosso colo, assim, foi super de última hora, porque ele tava no Brasil fazendo uma campanha. E ligaram e falaram, gente, ele vai ter uma agenda, a gente corre pra gente fazer essa capa. E a gente fez, eu lembro que foi uma capa até patrocinada pela Fórum. Então foi mais fácil de fazer a produção, porque as roupas eram todas da Fórum. Mas, assim, foi super legal, assim, porque a Carol Trentini também é uma modelo inacreditável. Ver ela trabalhando, assim, era surreal, assim. Ela, hoje não, mas, assim, na época ela era a favorita da Anne Wintour, assim. Ela fez muitos editoriais pra Vogue América e é justificado, porque realmente ela é incrível. E dos maiores marcos, né, foi trabalhar com a Gisele Bündchen, juntamente com a Pantene, né? Foi. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Foi um Eu acho que sonho. aí você zerou o game. Foi. Foi um sonho realizado. Nessa época eu já não estava mais trabalhando na Vogue. Nessa época eu já estava trabalhando com o mercado publicitário. Porque É que você fez essa migração, né? porque acontece? Com o mercado editorial, a remuneração não era tão vantajosa, vamos chamar assim. E o mercado publicitário sempre rolou mais dinheiro e mais oportunidades também. Apesar de ser mais engessado, no mercado editorial a gente tinha mais liberdade de criação, então a gente podia fazer coisas de mais tendências, enfim, mais criativas mesmo. No mercado publicitário era bem mais engessado. Mas nessa época eu já estava trabalhando e surgiu a oportunidade de fazer esse trabalho na Pantene. E assim, eu fiquei muito nervosa na época. Eu fiquei muito nervosa. A Gisele sempre foi uma referência, não só para mim, mas para uma geração. Sempre foi uma inspiração, assim, era realmente zerar o game, conhecê-la. Ainda mais trabalhar com ela. E assim, ela é uma pessoa incrível, ela merece tudo que ela tem, porque ela é primeiro de um profissionalismo absurdo, assim. Pontualidade, educação, ela entrega a foto e o vídeo muito rápido, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo, então assim, ela entrega o melhor material muito rápido, muito dinâmica, e o trabalho que ela tem com a equipe, assim, ela trata todo mundo de igual para igual. Ela sabia meu nome, gente, ela chamava cada pessoa, a mim, a camareira, o fotógrafo, o motorista, o segurança, todas as pessoas envolvidas ali naquele trabalho, ela chama pelo nome. Tipo assim, ela não precisaria lidar com essa maneira. E ela, assim, super querida. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa uns dias antes, porque a gente não estava conseguindo a produção específica do que a gente precisava, porque o pessoal da agência da Pantene tinha sido super claro que a roupa que eles queriam. E simplesmente eu não achava essa roupa em São Paulo. Não achava. Fiquei muito nervosa com aquilo. Fiz o meu melhor dentro do que podia. E eu lembro que chegou no dia, a gente colocou arara, assim, com todas as roupas. Era tons de bege, dourados, assim, a produção. Por causa que o Pantene é dourado, né? E aí eu lembro que a gente colocou toda a arara, assim. E aí, de repente, a Gisele, no meio da arara, pega a blusinha e fala: essa, gostei dessa. Aí eu falei, gente, eu me matando igual uma louca. E ela simplesmente chegou aqui, escolheu e tá decidido. Ninguém falou nada, ninguém reclamou daquilo que ela escolheu, se tava bom, se não tava. Ela escolheu, tava escolhido. E assim, eu fiquei muito apreensiva. E eu lembro de falar com a minha chefe na época. Eu falei, eu posso pedir uma foto pra ela? A minha chefe, no último dia, quando acabar tudo, você não pode atrapalhar ela no meio do trabalho. Não, tudo bem. Aí, tipo, eu lembro que eu tirei a foto e ela está belíssima, porque era uma campanha de Pantene, então o cabelo dela tá assim, dourado, cacheado, brilhoso. E eu tô horrorosa na foto, gente. Amiga, assim. tem ela. Eu tirei com ela e com a irmã dela, que é a irmã gêmea dela, né? Que é a Patrícia. A foto que tá na sua casa. É, a foto que tá lá em casa. É ela e a irmã dela, que é a gêmea dela, que por muitos anos foi assessora, agente dela. E também uma querida, uma educação, assim, eu sei que eu tô medonha nessa foto, mas é uma recordação que eu amo. É que ela
Legenda no Orkut, antigamente. Tô feia, mas tô com ela. Isso, é isso, exatamente. Tô com ela, exatamente Literalmente, ela. Agora a gente vai mudar um pouquinho e falar sobre empreendedorismo e a sua ascensão no digital. Que quando você voltou para Juiz de Fora, você decidiu abrir a The Store, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi essa ideia. Eu tava ficando um pouco saturada lá em São Paulo, tipo, achando que eu tava fazendo a mesma coisa. Eu era jovem, né, gente? Eu tinha 22 anos, mais ou menos. Acho que tá 22 ou 23, se eu não me engano. Jovem ou raiza? Talvez uma raiza jovem. E aí eu tava achando que eu tava fazendo a mesma coisa, eu tava achando que não tava evoluindo. Imagina, né? Tipo, tinha 2, 3 anos que eu fazia só, trabalhava com produção, mas tava achando que não tava evoluindo. E surgiu essa oportunidade de abrir a empresa junto com a minha mãe. E assim, pra mim foi incrível que eu falei, pô, eu vou ter a oportunidade de trabalhar com moda, que é o que eu amo, e trazer isso pra Juiz de Fora, trazer esse olhar que eu tava vendo em São Paulo, as marcas que eu tava consumindo lá, o estilo mesmo da mulher paulistana, que é diferente. Falei, bom, vou ter essa oportunidade de trazer pra Juiz de Fora esse olhar, e eu acho que vai ser uma oportunidade de crescimento também, um trabalho mais a longo prazo. O trabalho como produtora de moda acabava oscilando também bastante, eu ficava dependendo muito dos trabalhos que aconteciam, né? Então eu achei que eu ia ter um pouco mais de independência financeira, mas assim, meu Deus, gente, empreender é uma loucura. Empreender é uma loucura. E era uma loja, né? Uma boutique, né, amiga? Sim, que sim. era voltada pro alto padrão, né? Sim, eu quis trazer justamente esse público diferenciado, porque eu não via isso acontecendo em Juiz de Fora, não via outras lojas que tinham esse padrão. E como justamente eu trabalhei na Vogue, trabalhei com muitas marcas seletas, eu conseguia ter esse olhar. Eu sabia quais eram essas marcas, eu sabia como chegar até essas marcas e achei que seria um bom filtro trazer elas para Juiz de Fora. E foi exatamente no momento em que os blogs de moda começaram a crescer muito, né? E você criou um pra loja. Foi exatamente nessa época. Eu sempre amei internet, eu sempre acompanhei. Então, assim, eu sou do Orkut, do MSN, eu tive tudo que aconteceu durante a minha geração, eu fui fazendo. E então, na época, eu já acompanhava, já tinha o blog da Tássia, já tinha a Garotas Estúpidas, né? E então aquilo ali já era minha rotina, a gente já adorava acompanhar. E aí eu lembro que um dia, conversando com o pessoal do marketing, até do Independência Shopping, que era onde tinha a loja, ela falou comigo, assim, a menina do marketing, ela falou assim: por que você não faz um blog pra loja? Eu falei, mas eu não sei escrever. Tipo, eu sempre tive essa dificuldade. Eu falei, eu não sei se eu vou saber escrever texto pro blog. Porque na época as meninas escreviam mais. E daí ela falou, não, tenta. Nem que seja só pra botar foto. Você sempre vem super arrumada a trabalhar. Você tá sempre super com as roupas da loja, usando as últimas tendências. Nem que seja pra você postar as fotos do que você tá usando e às vezes contar um pouquinho como vai ser isso. Eu falei, tá bom, vamos tentar. E aí no começo eu fazia parte de escrever e as fotos, normalmente, que aparecia era minha irmã. Eu era super tímida no começo. Às vezes as pessoas acham, né, que a gente é super desenvolta e que fala muito bem, que lida bem com câmera e que hoje tira ótimas fotos. Ótima. Ela é modesta! Tiro ótimas fotos. Mas nem sempre foi assim, gente. Então, essa é uma dica ótima também, que tudo é prática. Tudo que você acaba praticando, você melhora, né? Não tem como. E nessa época eu era super tímida, então quem fazia as fotos... Eu fotografava minha irmã, que era, por sua vez, mais nova também. Essa foi uma época de transição de emagrecimento também, porque quando eu tava na época da loja, eu tava bem acima do meu peso. E eu ficava muito constrangida de ficar realmente aparecendo na frente da câmera. E minha irmã tinha um padrão mais normal, vamos chamar assim. E aí ela super topou e na época eu comecei a fotografar ela. E aí, nisso, foi a virada do Instagram também. Porque o blog, logo depois ali, já veio o Instagram. E aí, eu fiz o Instagram pra mim também, sempre como Raiza Polato. E comecei a ir vencendo ali a timidez e comecei a postar os looks do dia. E aí, veio o processo de emagrecimento também. Isso me deu uma oportunidade, porque muitas pessoas passaram a seguir pra entender. Esse emagrecimento sempre foi uma coisa que gera curiosidade nas pessoas, né? Então, ali eu ganhei bastante seguidor também. Você acha que foi sua virada de chave em relação ao Instagram? Acho. Vou ser muito sincera que, sim, quando eu emagreci fez diferença. Me deixou mais confiante, me deixou mais confortável nas roupas, me deixou mais confortável na frente da câmera. E eu consegui um número maior de seguidores também por essa curiosidade de como foi esse processo. Na época, eu cheguei a perder... Acho que foi quase 20 quilos. E, assim, foi num processo natural.
Então, não foi mais. Eu pesava 80, fui pesar 50. Foi 30 quilos que eu perdi em 2 anos. Eu demorei 2 anos para perder quase 30 quilos, mas de uma forma, um processo natural, demorado. Mas, assim, isso foi muito bom para rede social, foi excelente. E para mim também, como mudança de vida mesmo, como mudança de estilo de vida real, assim. E depois que a loja fechou, você seguiu com o Instagram? Foi muito natural. Por quê? Durante o período da loja, como já tinha o Instagram, já tinha os blogs, o look do dia ele se tornou rotina. E ali a gente viu uma grande oportunidade de negócio, que foi não só quando essas blogueiras, que já eram blogueiras grandes, Tássia, Camilas, etc., postavam as roupas. Muitas das vezes as roupas que elas postavam a gente também tinha para vender. Então a gente já via que quando a blogueira usava alguma coisa, dava um boom ali de vendas. A gente já tinha percebido isso. E aí a gente também começou a perceber que conforme eu ia postando os meus looks do dia, ou as clientes que iam na loja, frequentavam a loja, me viam também usando os looks, a gente via que aquilo ali fazia diferença nas vendas. Então, se tornou um trabalho mesmo, assim, era uma responsabilidade. Chegava no começo da semana, eu organizava quais eram os looks do dia, então já tinha o hábito de viajar e programar. Vou viajar, vou levar tais looks, vou pro frio, porque agora tá frio, então vamos botar casaco para vender. Já tinha esse planejamento de marketing no que vai ser feito. Então, quando a loja fechou, e detalhe, eu já tinha parcerias nessa época. A Santa Lola já era minha parceira, porque a loja era perto da Santa Lola. A Santa Lola foi minha primeira parceira. E eu não vendia tanto sapato na loja. Então, eu já pegava alguns sapatos na Santa Lola, elas me davam desconto na época. E aquilo já virava retornava em venda. Ela falava, nossa, o pessoal veio, você usou tal bota. Então, assim, eu já via, falei, opa, isso aqui tem mercado. E nessa época as blogueiras já estavam se tornando realmente influenciadoras, já estava acontecendo, já estava virando mesmo uma profissão. Já tinham até outras meninas aqui de fora, apesar de eu ter sido uma das primeiras, mas já existiam outras meninas que já tinham começado. Então foi muito natural. Foi a hora que eu falei, bom, eu vou deixar de ser um cliente, porque eu só usava as roupas da minha loja, e às vezes sapatos de outras coisas, mas roupa era só da minha loja. Falei, vou deixar de ter um cliente, que é da Story, vou ter vários clientes daqui pra frente, vou poder falar com várias lojas, com várias empresas. A gente sabe que hoje está muito diferente, né, em relação ao mercado de influenciadores e tudo mais, Instagram. Mas e na época, quais eram os seus principais desafios? Eu acho que o principal desafio da época era mostrar para as pessoas que aquilo era um trabalho. Que aquilo era trabalho, que dava trabalho, que era uma profissão. Então eu sempre recebia a pergunta, mas você faz mais o quê? Além disso, você faz o quê? Então, assim, eu demorei muito a conquistar financeiramente a minha independência. Não foi fácil, assim, demorou acho que uns 2, 3 anos até eu conseguir, de fato, viver do meu trabalho e que as pessoas entendessem que não adiantava me pagar em blusinha, não adiantava me pagar em bolo. Não paga conta. Não paga aluguel, não paga contas de luz. Então, assim, as pessoas demoraram até entender que aquilo dava retorno também. Isso também foi um tempo. As pessoas elas viam, falavam, legal, mas e aí, qual era o retorno hoje? Hoje as pessoas conseguem entender que é uma mídia, que é um formato de mídia e que dá retorno, não só o retorno imediato de vendas, como um retorno também de marca, um retorno de associação. E como você enxerga a evolução desse mercado desde que você começou até hoje? Eu acho que tá só crescendo. Outro dia até recebi uma pergunta falando assim, você acha que as influenciadoras estão acabando? Eu falei, não, eu acho que a gente está sempre mudando. Essa é uma profissão. Já tem 9 anos que eu trabalho como influenciadora. Se eu não me engano, a Tássia postou que tem 15 já que ela é. Que ela comemorou recentemente. Comemorou recentemente, né? 15 anos. Então, assim, é uma profissão recente, é um trabalho recente, mas ele hoje já está muito mais consolidado como trabalho, como profissão. Inclusive, se quando eu me formei, o trabalho da moda era ser modelo, hoje, com certeza, para os jovens, o trabalho ideal é ser influenciador, youtuber, tiktoker, enfim. Hoje tem muitas oportunidades, porque tem várias plataformas, né? Então, você pode escolher qual plataforma você consegue se dar melhor, seja vídeos longos no YouTube, sejam vídeos curtos no TikTok, seja mais imagem no Instagram, enfim. Apesar que hoje todos eles se misturam um pouquinho, né? O YouTube também tem os shorts, o TikTok também tem vídeos mais longos e o Instagram tem tudo. Então, assim, se mistura. Mas você me perguntou assim, os desafios atuais? Eu acho que hoje o desafio atual é realmente esse crescimento e essa mudança, porque a gente tem que se adaptar o tempo todo à mudança.
tempo todo tá surgindo uma rede social nova, um formato novo. Então, por exemplo, quando o TikTok chegou, era vídeo muito curto. Aí o TikTok passou por um momento, então, de, não, vamos fazer vídeo muito longo. Agora a gente já tá num meio termo. Então, assim, o Instagram também, o tempo todo tá mudando. Ah, então é Reels curtinho, é Reels mais longo. Então, a gente tem que estar sempre adaptando. E isso eu acho que é o mais importante do trabalho atualmente, que é ver o que tá acontecendo e ser rápida, porque senão você fica pra trás. Senão você fica pra trás. E o que você acredita que diferencia um criador de conteúdo comum de um influenciador de sucesso? Difícil essa. Difícil. Deixa eu pensar. Um criador de conteúdo, hoje eu vejo assim, tem oportunidade para muita gente em muitas áreas. Você pode escolher o seu nicho. Pode ser um nicho de humor. Eu tô até vendo aqui, por exemplo, de games, de... Como que chama, gente? Então, gente, eu tô pra mudar essa decoração. Vai botar uma decoração mais feminina? Uma decoração muito mais... Ó, vocês me autorizaram, eu tô pra mudar isso tudo aqui. Tem tudo negócio de jogo, de tudo, cerveja, mas não tem uma florzinha, você tá vendo, Vamos botar uma florzinha, gente, nesse podcast. Vamos botar, a gente pode adaptar. Eu não sei. Mas como é que chama esses... Anime, tipo isso, Eu acho que assim, tem oportunidade hoje, voltando, tem oportunidade de você falar de qualquer nicho. Você pode falar sobre qualquer assunto. Muita gente vai pro humor e tem gente que às vezes é rotina, lifestyle. Só que a questão do influenciador de sucesso é como você vai fazer essa criação de conteúdo também ser interessante para quem está assistindo e para quem vai te consumir a publicidade. Porque assim, hoje o YouTube, o TikTok, eles pagam, mas o que eles pagam realmente são valores menores, a não ser que você seja realmente com números muito astronômicos, números assim de milhões e milhões. Então assim, a gente sabe muito bem que hoje tem muito mais micro, nano influenciadores do que influenciadores de milhões. Então, você precisa ser inteligente para trazer o seu conteúdo, então você tem que agradar o seu público, mas também você tem que agradar a publicidade. E ali você tem que saber também vender, ter essa alma um pouco de vendedor para saber ir equilibrando onde vai um pouco de conteúdo e você também trabalha com a influência e com a publicidade, porque sem a publicidade fica muito difícil você ter uma boa remuneração. Viu, gente? Pra quem tá começando, ó, aulas e aulas, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho, amiga, sobre bastidores e curiosidades. Vamos. Você já viveu alguma situação inusitada ou engraçada nos bastidores da sua carreira? Nossa, não sei. Provavelmente já, várias. Não sei. Ah, eu sei de uma, mas a gente não pode falar. Por quê? O que eu fiz? O que eu fiz? Conta. Negócio de uma loja. Uma pulseira? Foi, gente, eu quebrei. Você ficou arrasada, você lembra? Eu quebrei uma pulseira. E ela era muito cara. A pulseira era... Foi o seguinte, vamos lá. Eu tava numa loja fazendo um trabalho, mostrando novidades, looks e tal, e vendia roupa e acessório nessa loja. E, cara, de repente eu coloquei a pulseira no braço, a pulseira caiu, meu pulso é fino. A pulseira, gente, caiu, assim, do nada. E ela simplesmente espatifou no chão. Espatifou no chão. E eu fiquei com aquela cara, né, de... O que eu faço com isso? E aí o pessoal da loja falou, a gente vai ver. E eles viram. E eles viram, me mandaram um valor, assim. E aí eu tenho uma linda pulseira quebrada, se alguém quiser. Não dá pra gente remendar ela, amiga, né, tentei. Não dá, não. Ela não tinha solução. Eu falei que eu ia te ajudar, né? Foi. Remendar ela, não rolou. E aí ficou isso, assim, pepinos, né, que de vez em quando a gente tem que engolir. Acontece com muita frequência. Acontece, às vezes acontece a gente engolir esses sapos. E aqui, essa pergunta ela é muito boa, porque eu tava junto no dia Lá vem. que você descobriu. Algo curioso que você nunca contou antes. Sueida Silvia Braz te segue no Instagram. Gente... Você lembra do dia que você descobriu isso? Então, por que aconteceu? Eu não achei que ela me seguia mais. Vamos lá. Durante a época da Day Store, a gente... Eu gosto de pensar assim, a gente estava sempre pensando à frente. Então, a Silvia já trabalhava como influenciadora. Na época, ela tinha o blog da Maria Sofia. E ela é de Muriaé. Não sei se as pessoas sabem, porque hoje ela mora em São Paulo, né? Mas na época, ela morava em Muriaé. E Muriaé é muito pertinho daqui de Juiz de Fora. E a gente já tinha uma parceria com ela. Então, a gente mandava, de vez em quando, as roupas para ela. Ela fotografava. Então, a gente já foi fazendo... Esse network. E aí, teve uma oportunidade que foi o lançamento de uma coleção. E a gente convidou ela para vir para Juiz de Fora. E ela veio pagando, claro. Muito bem pago para a época, inclusive. Olha, vale lembrar que isso tem mais de 10 anos. Foi não muito... adianta, ela sempre foi a maior. Sempre foi. Na época, ela não era tão grande ainda. Ela ainda era meio regional.
mas sempre super educada, elegantérrima. Então a gente trouxe ela nesse evento com as clientes de lançamento. Ela foi de uma educação, de uma gentileza, uma querida, assim, super, super fofa. E naquele dia ela passou a me seguir. Claro, por educação. Eu entendi que ela estava me seguindo por educação. Afinal de contas, eu era contratante dela naquele dia, né? E aí tá, beleza, ficou por isso mesmo. Aí, falei, gente, nunca mais que essa mulher vai ela passar, vai chegar em casa, vai parar de seguir, né? Tipo. E aí passou muitos anos, né, amiga? Foi muitos anos a gente mexendo no Instagram, de repente, Silvia Braz me segue. Eu falei, "Ah, ela ainda me segue? Tipo assim, não é possível que ela não lembrou de me deletar. Ela me segue. E ela vê meus stories. Eu tenho imagens, eu tenho imagens. E ela não assiste de vez em quando, não. Ela assiste sempre. Ela assiste os meus stories, gente. Ela e Luísa Barcelos. Luísa Barcelos A maioral, Luísa Barcelos. Gente, eu achei o máximo. Fiquei me achando esse dia. Que eu falei assim, porque eu super achei que ela me seguiu por educação ali, sabe? Mas eu falei, não, depois ela vai parar de seguir, né? Mas não. A gente tá esperando o convite, Silvia, pra gente tomar um café com você no seu apartamento de Ipanema. O dia que você quiser, minha querida. Só chamar. Se você falar assim, é agora, a gente vai. A gente vai. Ai, desconcertei. Eu falo dela, fica. Ai, gente, nós somos muito fã da Silvia, tá? Inclusive. Ela é a mãe de todas nós, Ela- não adianta. E ela é inspiração. Ela sabe disso. Ela é a nossa inspiração. Você se considera muito fofoqueira e sempre sabe das novidades do momento. Como você consegue ficar tão atualizado? Alguma fofoca inusitada que pode compartilhar? Cuidado com o que você vai falar. Como eu consigo ficar tão informada, Bárbara? Ah, mentira! Gente, eu amo. Eu tenho uma alma fofoqueira. Eu até fico pensando, falei, será que dá pra ganhar dinheiro com isso? Fica a dica, Léo Dias. Se você quiser contratar alguém, tamo E aí. a gente tem pensamentos profundos e relacionados à psicologia pra tudo. Gente, a fofoca, ela é edificante. Ela é edificante. Inclusive, uma dica de relacionamento. Que se você não fofoca com o seu namorado, marido, noivo, gente, troca de marido, tá? Mas eu fiquei um pouco preocupada, que domingo eu encontrei com eles na Relicário. Foi domingo? Foi sexta-feira. Aí eu falei assim, amiga, tem que te mandar um áudio contando um negócio. Ele falou assim, ela ouve alto, tá? Gente, ele sabe de tudo. Ele é mais fofoqueiro do que eu. Ontem, vou te contar algo inusitado, então. Ontem eu tava... Gente, isso é recente. Ontem eu tava nos stories vendo uma influenciadora falar que voltou com o ex. E aí eu tô vendo aquilo lá e ele do meu lado. E ele aqui. Não é possível, essa menina não tem amigo. Mas aquele dia... Ele dando pitaco, gente. Eles me deram uma carona outro dia, aí do nada ele... E o fulano de tal? Pô, Bárbara, você é uma menina maneira, que não sei o quê. Sai fora dessa, que mal. Eu falei, meu Deus, a Raíssa contou, foi tudo. Eu conto tudo pra ele, gente. Ele é super meu parceiro de vida e de fofoca. Ele é 10 de 10. Meu parceiro de vida e de fofoca, gente. Mas as fofocas são assim, gente. Vai acontecendo, vai chegando. A gente só comenta, a gente não faz nenhuma, a gente não cria nenhuma. A gente não cria comenta. fofoca, Chegou até a gente vai comentar, a gente vai arrumar um diagnóstico. E foi assim que a gente foi processada. A gente foi comentando a fofoca e aí, gente, nossa, essa história é muito boa. Eu fui comentar. Não, mas a gente vai falar de uma maneira breve. Eu fui comentar uma fofoca e eu resolvi ter a brilhante ideia de comentar não só com a Bárbara, eu comentei num post, gente. Não façam isso. Não façam isso. A internet não é terra de ninguém. A gente não façam isso. E aí eu comentei a fofoca e foi assim que eu fui processada. Não comentem. Por favor. Comentem só com as amigas de vocês. Por favor. Se você tiver, amiga, se você tivesse ficado ali, tá todo mundo sabendo. Porque tava todo mundo sabendo. Vamos lembrar, tava todo mundo sabendo da fofoca. Mas a bocuda aqui resolveu comentar na página. Falou, tá vendo? Todo mundo sabe da fofoca. E aí... Aproveitando esse gancho, esse dia você deve ter tido muito engajamento, com toda certeza do mundo, né? As pessoas amam uma fofoca, né? As pessoas amam uma fofoca. E juntamente vem a crítica, né? Como que você lida com as críticas? Eu vou te falar que hoje eu até lido bem tranquilamente e acho que a internet melhorou muito nos últimos tempos. Eu acho o seguinte, há um tempo atrás, há uns anos atrás, as pessoas estavam mais maldosas, assim. Teve uma época que eu recebi muita crítica em relação ao corpo, aparência física, e eu acho que a gente vem evoluindo. Acho que a maioria das pessoas que consomem a internet vem evoluindo quanto a isso, de evitar esse tipo de comentário, não só comigo, com várias outras pessoas, inclusive. As pessoas têm feito menos comentários maldosos, eu tenho recebido bem menos esse tipo de comentário. E a crítica, com a maturidade, a gente vai percebendo que quanto mais você fala, mais você está disposto a ouvir essa crítica. Então, com o tempo também, eu fui passando a falar menos sobre a minha vida íntima e coisas que eu não queria dividir
eu evito falar justamente para evitar lidar com a crítica também. Perfeito, nunca errou. Errei em alguns momentos, mas aprendi. Aprendi. E o importante é aprender com o erro. Com certeza, amiga. Que bom. Né? Mas tem uma máxima que eu aprendi que é sobre isso, de não retrucar, não responder, ainda mais agora que eu tô começando. Mas eu não aceito crítica de quem não construiu nada, não. Amiga, mas sabe o que acontece? Tem muitas vezes que não vale a pena. O estresse fica com você. É, né, amiga? O estresse fica com você. Igual o negócio do vídeo, você lembra do vídeo do Barrom Bumbum, aquela confusão? Aham, lembro. Eu comecei a responder, me deu uma sensação assim, tô me vingando, tá acabando com a minha Só faz mal pra você. Mas depois aí virava, a pessoa retrucava. Por fim, assim, umas 50 pessoas bloqueadas. Eu falei, eu não vou ficar batendo boca com você, não vou Assim, gastar meu tempo, já tô tendo gastado, É, sabe? a internet, ela gosta da discussão, né? Ela gosta do problema, porque é exatamente o que você falou. Você comenta, a pessoa comenta de volta, e aí aquilo vira engajamento, e o Instagram não sabe o que é comentário bom, o que é comentário ruim, ele sabe o que é comentário. Então, se a pessoa tá ali perdendo tempo de escrever e você comentando em cima, realmente vai te dar audiência. Tanto que muitas pessoas escolhem esse caminho mesmo, escolhem o caminho Polêmica, né? da polêmica, da controvérsia. Isso é muito comum. Mas aí vale a sua saúde mental? E assim, hoje em dia eu realmente prefiro ter paz. Entre ter razão, eu prefiro ter paz. Às vezes eu Deixa a prefiro. pessoa pagando dinheiro sozinha, né? Exato. Eu olho e eu mando pra você. Aham, eu entro no perfil pra ver quem é. Tá Eu sempre mando. falando de Deus. Tem que ter um cuidado com isso, porque agora os influenciadores estão alinhados com religião e isso é muito difícil, porque, enfim, acabam pregando uma coisa e fazendo outra completamente diferente, né? E a gente tá de olho. Estamos de olho, que aqui é o FBI, meu filho. Estamos de olho em tudo. Hoje, quais são suas maiores inspirações em relação a influenciadoras? A Silvia, sem dúvida, né? Silvia Braz, rainha maravilhosa, é ela, Ela né? é o momento e ela sabe disso. Ela é demais, assim. Como na vida pessoal, digamos assim, você mencionou a sua mãe como sua maior inspiração. Fala um pouquinho dela. Nossa diva master. Minha mãe, sem sombra de dúvida, é minha maior inspiração como mulher, como uma mulher que sempre trabalhou muito. Minha mãe sempre me mostrou isso na prática, na vivência dela, o quanto o trabalho era importante, o quanto a independência financeira é importante, o quanto você ter a sua vida separada de seu marido, de seu namorado. Então, assim, minha mãe sempre foi uma mulher feminista sem nem saber que era uma mulher feminista. E então ela sempre me motivou muito a buscar o meu caminho, a buscar a minha personalidade, a entender quem eu era, a importância do trabalho e sem contar o estilo também, que minha mãe é muito chique, você sabe, muito elegante, muito chique. Ela me inspira muito, minha mãe sempre gostou de moda, como eu falei. Eu comecei a gostar de moda porque eu li as revistas dela, então ela sempre gostou de moda também. Então, de certa forma, ela sempre me inspirou em tudo, assim, no caráter, na personalidade, na moda. A gente fala que a gente é muito igual, a gente é muito amiga. Muito parecido. Isso é uma coisa. A gente é muito, muito amiga e isso é muito importante. Eu acho que é uma super dica, assim. Tenham uma boa relação com a mãe de vocês. Ela é a pessoa que mais vai gostar de você na face da terra. A sua mãe te ama de uma maneira, assim, incondicional. Minha mãe sempre tá do meu lado pra tudo. E, assim, ela é minha amiga mesmo, pra me falar das minhas dificuldades de trabalho. Ou, às vezes, de coisas maravilhosas, de eu me abrir num momento triste, é a ela que eu recorro. Então, assim, eu sou muito, muito grata, muito feliz de ter a possibilidade de ter minha mãe viva, ativa, inteligente comigo e, assim, trocando mesmo, do meu lado mesmo. Sim. Eu adorei sexta-feira, ela falou assim comigo. Sexta-feira eu tava com uma blusa, que foi a Raiza que me deu. Aí eu cheguei pra dar um abraço nela, a mãe dela, eu tenho uma saia dessa estampa, a Raiza era conjunto, eu separei. Ela, então a gente Bem empacada. A gente vai sair combinadinha qualquer dia desse. Falei, vambora, então vamos. Dei uma blusa pra uma, saia pra outra. Ela é maravilhosa. Gente, tem que fazer a moda circular. Tem. Aproveita e vende seu peixe. Fala do seu brechó, amiga. Eu tenho um bazar, gente, no Instagram. Só coisa chique, gente. Eu compro um monte de coisa lá. Bazar Raiza Polato. E eu sou super a favor de moda circular, gente. Assim, como eu gosto de estar sempre antenada nas tendências, sempre usando a última moda. Então, assim, eu gosto de reciclar também. E tô sempre colocando coisas lá. Às vezes peças que eu usei uma vez, né, amiga? Direto tem peças que eu usei uma vez. Algumas que você nem usou, que tem você peça... tirou foto, tirar foto. Pode seguir, gente. Pode seguir. Dica boa, tá? Dica boa. Pra quem deseja seguir a carreira como influenciador, qual o maior erro que você vê as pessoas cometendo? Não sendo profissionais. Não sendo profissionais. Cite exemplos. Não de pessoas, tá, Raiza?
Eu fiquei, tipo, amigas, quer que eu fale dela mesmo? Sem falar delas. Ah, tá. E eu acho assim, durante o meu trabalho, como eu comecei a trabalhar como influenciadora, eu já tava um pouco mais velha, né? Eu comecei a trabalhar, se eu não me engano, eu tava com 28, 29 anos. E muitas meninas eram realmente meninas de 18 anos, começando, primeiro trabalho, primeiro emprego. E aí, por diversas vezes ao longo da minha trajetória, eu recebi elogios do tipo, a gente gosta muito de trabalhar com você porque você chega no horário, porque você vem. Eu falei, mas... Que você entrega o material no dia. eu falei, mas no caso, assim, eu tô recebendo. Eu tô entregando porque eu tô recebendo pra isso. E as pessoas falaram, não, mas a gente já contratou influenciadores que receberam e não entregaram. Eu falei, oi? Cada coisa que a gente ouve, você fica assustada. Assustada, tipo, eu já escutei muita história aqui de fora, de meninas que estavam recebendo e simplesmente não foram, não entregaram, não fizeram, enfim. Então, assim, esse profissional eu acho que é sempre o mínimo. Como eu já trabalhei em vários lugares antes, pra mim era o mínimo trabalhar, né, entregar o trabalho certo na hora certa e estar aqui pontualmente, é o mínimo. Mas isso ainda é importante de ser lembrado. Eu acho que hoje as pessoas já estão vendo o trabalho de influenciadora mais profissional, já estão chegando mais preparados. Mas eu acho que entender que é um trabalho. Porque, assim, existiu um trabalho muito grande das influenciadoras raiz de mostrar para o público e para os clientes que aquilo era um trabalho. A gente bateu muito nessa tecla. Gente, vocês precisam entender que isso é divulgação, isso é mídia, isso é trabalho. Mas também a gente lidar como trabalho. E aí a hora que eu falo nós, influenciadores, criadores de conteúdo, lidar como trabalho, é saber a hora de começar, a hora de parar. Porque o trabalho como influência, ele vai dominando a sua vida, ele vai ocupando um espaço na sua vida que quando você vê, você está com o celular 24 horas na mão. O seu momento de lazer é o seu momento de maior engajamento, o seu momento de intimidade, às vezes num relacionamento, que as pessoas são muito curiosas sobre vida pessoal. Então, o seu momento de intimidade, de um relacionamento, é o seu momento de ápice de engajamento. Então, você tem que ter muito cuidado em separar o que é a Raiza profissional, a Raiza influenciadora, da Raiza Polato, que tá ali, vai viver a vida dela e talvez naquele momento ela não precisa dividir. Então, assim, eu venho trabalhando muito isso na terapia e na minha mente, que é, eu quero ser uma criadora de conteúdo, mas cada vez mais eu quero levar conteúdos de moda, informações de moda e cada vez levar um pouco menos da minha vida íntima, porque minha vida íntima, ela é íntima pros meus amigos, exatamente. Quem tá ao meu redor vai vivenciar. Claro que a rede social tá aí pra gente mostrar um pouquinho disso, mas com equilíbrio, com bom senso, assim. Eu já tive uma época mais nova que acabava mostrando muito da minha vida, e é isso. Quanto mais você mostra, mais você dá espaço pra crítica. Obrigadinha. Agora vamos para um ping-pong. Vamos. Jogo rápido. Uma marca que você mais ama. Ultimamente eu tô obcecada com Chloé, que tá trazendo esse boho chique. Então a gente só tem falado sobre boho chique e quem trouxe é a Chloé. Não é uma marca que eu tenho acesso financeiro ainda. Tem no Shopee igual? Talvez, parecido. Mas é uma marca que tá trazendo muita influência pro mundo da moda e eu achei muito bacana a maneira que eles se reinventaram. Isso é muito legal, porque é uma marca assim super antiga, uma marca de mais de 70 anos, se eu não me engano. E eles conseguiram se reinventar nesses últimos 2 anos e estão ditando moda agora. Então eu acho que é um case bem legal pra gente acompanhar. Um look que não sai de moda. Ai, calça jeans com camiseta. Atualmente regata, né? Que tá um calor danado. Então, não tem como, gente. A calça jeans é tudo. Um sonho não realizado. Viajar o mundo. Um destino dos sonhos. Eu queria muito ir pra Tanzânia. Nossa, Raiz. Inusitado. Eu acho que eu não sei nem onde fica. Na África. Meu Deus, uma pessoa. Gente, eu vou te mostrar, amiga. A Tanzânia é maravilhoso, sabe por quê? Vou te contar. Quem me convenceu? Quem? Quem me influenciou? A Maioral, Silvia Braz. Ah, tá explicado. Ela foi pra Tanzânia e ela fez um safari. Ela acordava com as girafas na janela dela. Ela fez um safari, sério, foi incrível. E aí, na Tanzânia tem também a parte da costa, da praia. A praia é tipo assim, um azul cristalino, uma coisa maravilhosa, assim, é um lugar lindo. E a parte de praia ainda não tá tão explorado como Maldivas, por exemplo, que é muito caro e tal. Então, assim, eles têm uma praia tipo Maldivas, tão azul quanto, e tem essa parte do safari. Então, assim, meu sonho de princesa. Sabe onde eu quero ir? Que ela falou, que ela já foi, na verdade, né? Algarve, quero ir pra lá. Ah, esquérrimo, né? Fina, finíssima. Esquérrimo.
Já foi uma pessoa que adoraria. Não foi, não. A pessoa que adoraria conhecer. Você me interrompeu nesse, né? Perdão, desculpa. Porque você ficou muito assustada com a Tanzânia. Você não esperava. Te surpreendi. Surpreendeu muito. Até você. Você sendo você. Uma pessoa que você adoraria conhecer. Hebe Camargo. Ai, Queria muito ter conhecido ela. A maior Gracinha. Gracinha. Uma peça de roupa indispensável no seu guarda-roupa. Acho que blazer. Com certeza. Com certeza. Eu amo e é uma peça que tá muito característica minha de muitos anos já. Sim. Gosto de usar blazer, tem muito. Na época da história eu amava, assim, tinha coleção, cores. Desde que você era ruiva. Aham, e desde antes. Um conselho pra quem quer empreender na moda. Eu sei que vai parecer besta. Vai parecer. Besta não, desculpa, perdão. Vai parecer clichê. Mas é o não desista. Eu sei que é muito óbvio falar isso, mas assim. Empreender não é fácil. Realmente, assim, precisa de tempo de maturação, precisa de trabalho, de esforço. É ilusão quando a gente acha que empreender, eu vou ter muito tempo livre. Não, porque sua cabeça fica pensando o tempo todo no negócio. Você pode até ter mais flexibilidade de horário. Isso realmente a gente tem e eu sou muito grata pela flexibilidade que eu tenho. Eu posso realmente mexer na minha agenda enfim, tenho flexibilidade, mas você está o tempo todo pensando no seu negócio. A partir do momento que você empreende, o seu negócio passa a fazer parte de quem você é. Você também é aquilo, você também é a sua empresa. Então, e assim, nem sempre sai como planejado. Muitas vezes não sai como planejado, muitas vezes não sai como esperado. Dá vontade de largar tudo, mas vale a pena insistir. Um erro que já cometeu e aprendeu muito. Não saber a hora também de parar. A The Store, a gente teve muita dificuldade de saber a hora que era o momento de encerrar. E a gente acabou se delongando muito. Talvez a gente deveria ter encerrado um pouquinho antes, mas a gente insistiu. E aí talvez foi um erro. É um equilíbrio, né? É difícil insistir. Até onde eu insisto, mas peraí, eu também preciso saber a hora certa de parar. É muito difícil e é um erro que a gente comete. E a última agora, uma frase que define a sua vida. Nossa, não sei. Eu acho que a música toda, a Lua de Cristal, que é tão você ama essa música? Eu amo. Pode fazer de mim estrela que eu já sei brilhar, gente. Tá sua vida. Faz de mim estrela. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo com a Raiza. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigada, Fiquei muito amiga. feliz de receber Muito aqui. obrigada, quero fazer mais vezes. Vai voltar mais vezes, com certeza. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Quero agradecer também ao nosso parceiro Pizzaria Fome de Quê, que deixou pra gente aqui pizzas delícias. Oba! A gente sai da dieta com Oba! Pizzaria Fome de Quê. Merecemos. A mais rápida da cidade. E é isso, pessoal. Raiz, deixa seu arroba pra eles te seguirem. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. O meu Instagram é Raiza Polato, RAISA, Polato, POLATO. Vejo vocês por lá. Também no TikTok, a mesma coisa. E eu tô sempre falando de moda e sempre com a Bárbara. É isso, gente. Beijo.